Bom dia, meu nome é Luísa e pelos próximos minutos estarei apresentando o relatório 1, feito pelo Grupo 5, composto pelos alunos Bruno de Luca, Gabriel Cordeiro, João Pedro Binelli, Luísa Caroline Marques e Vinícius Moura. Para esse relatório, englobamos alguns conceitos fundamentais para a execução dos experimentos. A figura 1 mostra a montagem do experimento 1. O primeiro conceito fundamental é medidas e erros, que é importante para aferir medidas exatas, composta pela menor divisão, sendo a precisão do equipamento e podendo ser calculada dividindo o valor total pelo número de divisões do instrumento. E sabendo que alguns equipamentos não são precisos em relação às medidas, deve-se medir o erro e incerteza, que é a menor divisão do instrumento, a que calculamos no tópico anterior, dividido por 2. Lembrando que existem regras de arredondamento e algarismos significativos conforme as medições. Outro conceito importante é instrumento de medida, que é todo equipamento que permite quantificar uma grandeza. O terceiro conceito é a densidade, que é uma grandeza que relaciona a massa de um corpo com seu volume. Tudo engloba o resultado de uma grandeza com seu erro propagado, que podemos definir pelas fórmulas de propagação de erros. Aqui temos algumas fórmulas de propagação de erros entre grandezas que vamos utilizar nos nossos experimentos, que é a soma de grandezas, subtração de grandezas, multiplicação de grandezas, divisão de grandezas e o desvio entre o valor medido e o valor teórico. Para a realização da prática 1, pegamos uma seringa, envolvemos com elástico em um objeto para servir como suporte, enchemos essa seringa com 40% do volume total e colocamos os grãos, sendo 1 grão dentro da seringa, depois somamos com mais um, que virou 2 grãos dentro da seringa, depois mais um, 3 grãos e assim sucessivamente. E inferimos a medida de acordo com o número de grãos e o erro associado. A tabela mostra essa variação, que a cada quantidade de grãos adicionado vai aumentando os volumes. Como podemos ver aqui no aluno 1, o volume inicial dele é 3,8 e o volume depois que adicionou 1 grão mudou para 4. Então, vemos aqui a variação dos volumes conforme a quantidade de grãos adicionadas. A seguir, temos os resultados e discussões do experimento 1. Podemos ver que a partir do gráfico, o volume aumenta conforme a quantidade de grãos e gera uma equação parecida com a função afim, que é y igual a ax mais b, onde o a é 0,1357, que representa quanto cada grão, em média, desloca o volume da água, e o b é 3,8167, que é a média do volume inicial da seringa. O x, que seria o Ng, é igual a Ng, representa o número de grãos adicionados, e o y, que é igual ao v, representa o volume total. Para a realização da prática 2, cada aluno do grupo escolheu um objeto, mediu os lados com o auxílio de uma régua, como a largura, comprimento e altura. Após isso, calculamos a área, perímetro e volume. E verificamos que a menor medida e o erro da escala é de 1 milímetro, ou 0,1 centímetro, e 0,5 milímetros, ou 0,05 centímetros, respectivamente. Para a segunda parte da prática, utilizamos o simulador virtual do paquímetro e do micrômetro para nos adequar ao seu funcionamento, como a escala principal, subdivisão e o nônio. A menor divisão do paquímetro e do micrômetro é de 1 milímetro, portanto, tem erro de 0,5 milímetros. Os resultados e discussões do experimento 2 é que para cada objeto que cada aluno mediu, obtém-se uma medida em largura, comprimento e altura, sendo L1, L3 e L2 respectivamente, e o erro associado em centímetro. Nas tabelas a seguir é demonstrado todos esses resultados. Essa tabela está em centímetro e essa tabela está em polegada. Por exemplo, para o aluno 1, ele mediu L1, que é 14 centímetros, L2, 6,71 centímetros, L3, 18,88 centímetros, e o erro do instrumento são todos iguais porque foi utilizado apenas uma régua, e em centímetro o erro é 0,05.
Aqui temos a média de todas as medidas e o erro. E aqui foi passado todas essas medidas foram passadas para polegadas nessa tabela, dividindo o valor do centímetro por 2,54. Nota-se a transformação de polegada para centímetro de acordo com a equação y igual a 2,5435x menos 0,0172. Conforme os dados da tabela anterior, com os valores dos lados de cada objeto, podemos calcular a área de cada face por meio da fórmula de propagação de erros e multiplicação de grandezas. Adotamos como sendo área 1 igual a L2 vezes L3, área 2 igual a L2 vezes L1 e área 3 igual a L1 vezes L3. Nas tabelas a seguir, os valores das áreas estão demonstradas junto com o erro propagado. Aqui está em centímetro e aqui em polegada. A fórmula de multiplicação de grandezas é essa e pode ser aplicada para cada área, como por exemplo, a área 1, o A pode ser L2 e o B pode ser L3, assim sucessivamente. Na prática, tínhamos que escolher um objeto e o objeto 2 foi escolhido. A tabela 6 demonstra a área do objeto 2, a área 2 do objeto 2, a área 3 do objeto 2, assim como seus perímetros e o volume total desse objeto. Nota-se ainda que a transformação de polegada para centímetros é de acordo com a equação y igual a 2,5435x menos 0,0172. O gráfico demonstra o valor médio em centímetros medidos de cada objeto e o valor médio em polegadas também de cada objeto, no qual gerou uma função que podemos relacionar com a função afim, sendo y igual a ax mais b. E nesse caso, y é igual ao resultado em centímetros, a é igual a 2,5435, que para cada polegada tem seu resultado em centímetro. X é igual a variável em polegadas menos b, que seria 0,0172, sendo o ponto inicial quando x igual a zero. Geralmente, isso aqui, quando x igual a zero, tem um valor. Porém, por conta dos experimentos, pequenas variações acontecem que, quando cruza no eixo y, é 0,0172. Na prática 3, utilizamos os resultados da tabela proposta pelo professor, que contém massa, espessura, diâmetro maior, diâmetro menor, de 2 peças e medidas de 5 alunos. Realizamos o cálculo de volume, densidade e desvio padrão das 2 peças, e com a densidade calculada, é possível determinar o material por meio da tabela de densidade teórica que mais se aproxima. No experimento 3, realizamos os cálculos seguindo os valores da tabela do comprimento da peça 1 e da peça 2, sendo a peça 1 uma porca e a peça 2 uma arruela. E todos os resultados foram propostos pelo professor. Mostraremos a seguir os métodos para os cálculos do volume, começando com a peça 1. Percebemos que a peça é vazada, sendo um hexágono e um cilindro interno, porém vazado. Logo, a fórmula de volume para o sólido total é o volume do hexágono menos o volume do cilindro. Sabemos que o volume do hexágono é essa fórmula, 6 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4 vezes H, e o volume do cilindro é πr ao quadrado. Aplicando na fórmula de propagação de grandezas na multiplicação, porque L multiplica o H e R multiplica o H, colocamos, então, que o valor do hexágono, mantendo a constante, que é 6 raiz de 3 dividido por 4, e as variáveis, que é o L e o H, adotando A para L e B para H, mais ou menos o erro, que é a constante, mais vezes as variáveis, e erro de A dividido por A, erro de B dividido por B. E o volume do cilindro fizemos a mesma coisa, porque um multiplica o outro, adotando que A é igual a R e H é igual a B. E temos aqui o π sendo uma constante, então ele nunca vai variar. Feito o cálculo de cada volume, é necessário subtrair e obter o volume total do sólido, como vimos aqui. Então, adota-se A para o volume do hexágono e B para o volume do cilindro. E a fórmula é de subtração. Subtração é pela propagação de erros, ou seja, A menos B mais ou menos erro de A mais erro de B, o que foi
adquirido com os resultados dessas duas equações. Para a peça 2, adotamos a fórmula apenas de cilindro, porque é uma peça vazada, uma arruela, e tem um cilindro vazado no meio. Então, seria o valor do cilindro maior, que é o que fica em volta, e o valor do menor, que é o de dentro. Então, pegamos a fórmula do cilindro, que é do volume do cilindro, que é πr ao quadrado menos πr ao quadrado. E aplicamos na fórmula de propagação de erros, adotando A igual a R e B igual a H. Então, tem-se, por exemplo, R igual a ao quadrado e B igual a H. E a constante, que é π. Mais ou menos a mesma coisa. Porém, nós fazemos para cada volume. Ou seja, fazemos essa fórmula para o volume maior e essa fórmula para o volume menor. Logo, feito o cálculo de cada volume maior e menor, é necessário subtraí-los para resultar o volume real do sólido, adotando volume maior para A, que é o que nós vamos obter aqui, e o volume menor para B, que também é o que nós vamos obter aqui por meio dessas fórmulas. E o erro de A mais o erro de B. Logo, feito o cálculo de volume para cada sólido, nós temos que medir a densidade, e a densidade ela é uma divisão entre massa dividido pelo volume. Logo, nós utilizaremos a fórmula de divisão de grandezas, sendo m igual a A e V igual a B. E depois encontrar o desvio por meio da densidade teórica. Por exemplo, nós medimos a densidade, que é a massa dividida por volume, e esse valor deu aproximado de uma densidade teórica que já é tabelada. E nisso, nós conseguimos concluir o desvio em porcentagem, ou seja, que é o valor medido menos o valor teórico, dividido pelo valor teórico vezes 100, que é em porcentagem. Obtivemos esses valores para as duas peças. Concluímos, a partir das práticas, que é possível quantificar as grandezas através das medidas e fórmulas de propagação de erros, sendo que os erros são ocasionados pela medição não precisa. Os volumes medidos se aproximam do valor teórico, ou seja, o tabelado, porque os corpos não ganham e perdem massa do nada, ou seja, sem um acontecimento. É possível utilizar diversas unidades para a mesma grandeza, como centímetro, polegada e milímetro, sabendo das relações, como, por exemplo, 1 milímetro é igual a 0,1 centímetro. E com a densidade definida, dá para saber o material que o objeto é feito. Por exemplo, no experimento 3, na prática 3, a peça 1 se aproxima da densidade do ferro e a densidade da peça 2 se aproxima do alumínio.